Eu gostaria de chamar aqui agora para nós darmos continuidade ao nosso evento, agradecendo novamente ao Dr. Alexandre e a todos que participaram com as perguntas online e aqui presencialmente. Gostaríamos de chamar a Marilene Bruzantin. Vou apresentá-la, mas a lista é extensa, então eu fiz um resumo, tá? Ela é diretora escolar, né, durante toda a carreira profissional, coordenadora geral da nossa Capelania Hospitalar Espírita, participante ativa do Centro Espírita Nossa Casa, onde ela participa de vários trabalhos mediúnicos e outros trabalhos também de orientação. Ela faz trabalhos voluntários também de arrecadação de alimentos para o Fome 1 e moradores de rua. Marilene, fique à vontade, agora é seu. Obrigada. Pode? Então, boa tarde a todos. Eu não estou me sentindo confortável, mas... Não. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Como o Dr. Alexandre colocou, é um momento muito especial para nós da AME e da Capelania. Estarmos expandindo o nosso trabalho. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou também agradecendo o acolhimento e amorosidade. Pode começar a dar pergunta. Nós somos muito gratos pelo acolhimento e amorosidade desta casa, Seara do Mestre, que nos recebe e proporciona a possibilidade da realização deste evento, encontro 14 anos da Capelania Hospitalar Espírita. E eu falei que eu não ando, tá, gente? Quem eu sou? Quem sou eu? Eu sou Marilene Pereira Bruzantin. Estou no projeto da AME Capelania desde o seu início, há 14 anos. Faz pouco tempo, tá, gente? Já fui capelã, continuo sendo, mas eu sou coordenadora hoje geral da Capelania Hospitalar Espírita. Minhas funções como coordenadora geral são organizar e orientar os capelães nas atividades e regras da AME, Capelania e Hospital. Preparar as reuniões mensais, participar dos cursos de capelania teórico e prático e ouvir os capelães, que eles também precisam de um apoio e eu estou à disposição para ouvi-los e ajudá-los. Sou mediadora entre AME, Capelania e Hospital. Por que mediadora? Porque tanto a AME, quanto a Capelania, quanto ao Hospital têm as regras que nós precisamos respeitar no nosso trabalho. Então eu tenho que mediar essas regras para ser colocadas e que possa estar sendo atendidas. Eu queria contar para vocês, dividir um pouquinho com vocês, alguns atendimentos no hospital. Eu coloquei esses 3 itens aí, porque eu achei assim que vai ser bom para vocês entenderem como que é o nosso trabalho da capelania, como que nós procedemos, como que nós trabalhamos. Então, tem a história do padre. Eu estava com uma amiga, com uma capelã, e nós estávamos num atendimento em dupla. E nós batemos a porta de um quarto, e quando nós entramos, nós nos identificamos como capelã da Capelania Espírita, Hospitalar Espírita, e nós oferecemos 2 leitos no quarto.
O primeiro leito era uma senhora que estava e nós direcionamos a ela primeiro, porque era o primeiro leito, e nós falamos a ela se ela queria, que nós éramos da capelania espírita, e se ela queria uma oração, que nós estaríamos ali para ajudá-la. Ela virou para mim e falou assim: pode parar com isso, pode parar, não vamos misturar as coisas, você fica na sua e eu fico na minha. Eu sou católica, estou muito feliz por ser católica, e a senhora fica na espírita porque a senhora está feliz também na espírita. Não vou misturar porque não vai dar certo. Eu agradeci, né? E fui no segundo leito. No segundo leito era um senhor, ele estava inconsciente e ele estava com uma pessoa junto, assim do lado do leito dele. Como ele estava inconsciente, eu me dirigi a essa pessoa, perguntei quem ele era. Ele falou assim: eu sou o filho, né, meu pai que está aqui doente. Eu falei assim: olha, nós somos da capelania espírita. Ele falou assim: viemos oferecer uma oração para vocês. Ele falou assim para mim: olha, eu sou padre e tudo que for de Deus e de Jesus é bem-vindo aqui. Então, eu não tenho preconceito nenhum de religião. Para mim, é muito bem-vindo tudo isso. E nós fizemos a oração. Primeiro pedi licença do primeiro leito, pedi licença para ela e fui. Ela disse que poderia, que ela não se importava se eu fizesse para o segundo leito. E nós fizemos a oração e ele nos acompanhou na oração, o padre. E ele falou o seguinte na hora que nós saímos. Ele falou assim: continuem com esse trabalho, porque todos os doentes, todos os pacientes de hospitais necessitam da palavra de Deus e de Jesus. É o que nós levamos para eles. Eu saí, agradeci a senhora, agradeci também a ela, porque eu até entendi, né, gente? A gente precisa ter esse entendimento, por isso que a gente fala que a capelania, como o doutor Alexandre falou, ela tem um preparo para essas situações que eu estou colocando, para que vocês entendam como que é o procedimento dos capelães perante esses desafios. Daí tem a moça do hospital. Essa moça do hospital, acho que aconteceu uns 15 dias atrás. Meu marido estava doente, estava internado, e eu estava de acompanhante com ele numa quarta-feira. E as meninas, o grupo de quarta-feira da capelania, estavam trabalhando, e eu solicitei que viessem fazer oração para o meu marido. Eles vieram, fizeram oração, e daí eles foram embora, continuar o trabalho, e eu fui, a vizinha do leito do meu marido, ela não podia sair, né, ela era acompanhante, ela pediu se eu não poderia buscar um café para ela. E eu peguei e fui buscar. Saiu fora, será? Não? Tá bom. Eu peguei e fui buscar um café para ela. Quando era uma outra sala, no corredor, uma outra sala, eu cheguei lá na garrafa térmica, estava vazia. Quando eu olhei do lado, tinha uma moça que eu nunca vi, chorando desesperada. Eu fiquei preocupada porque eu falei assim: será que ela precisa de ajuda? Será que, né, o que eu posso fazer por ela? E eu cheguei e falei para ela, eu falei: olha, eu não te conheço, mas se você estiver precisando de ajuda, eu estou aqui. Eu posso ajudar você? Ela me abraçou, eu nunca vi essa moça. Ela me abraçou e chorando falou assim: o meu pai está doente, está no paliativo, e eu tenho uma afinidade muito grande com ele, e ele comigo também. E faz 10 dias que eu estou aqui com ele. E eu não quero sair porque eu não quero perder os momentos que eu tenho com ele. Não sei quanto eu tenho, mas eu não quero perder.
assim, qual é a sua religião? Eu sou católica. Tá. Então, eu sou da capelania espírita. Não estou trabalhando hoje porque eu estou acompanhando meu marido. Mas, se você aceitar, a gente vai fazer a capelania. Eu vou batalhar aqui para ver se eu acho a capelania e a gente vai aí com você e vai fazer a oração, se você permitir. E ela disse assim, pode sim, não tem problema ser espírita, é de Deus e de Jesus, é bem-vindo, e chorando. Eu falei, então agora respira, toma um pouco de água e volta lá com seu pai, que daí eu vou ver se eu localizo a capelania. E já era mais tarde, a capelania, nem sabia se eu ia encontrar, porque acho que eles já tinham terminado o trabalho. A hora que eu liguei para a coordenadora do trabalho de quarta-feira, ela disse assim, olha, eu estou sem carro e eu chamei o Uber, ele está chegando. Eu falei para ela, dispensa o Uber, nem que seja para eu pagar esse Uber, eu pago, mas dispensa, tá? Nem o Alexandre falou. Mas vai ficar aí? Não? Daí ela, a coordenadora de quarta-feira falou assim para mim ainda, eu nem sei dispensar o Uber, porque eu não uso Uber. Eu falei, ela falou, vou esperar ele chegar e vou explicar, vou explicar. Pode pegar o outro? Alô? Foi? Muito melhor. Achei a coordenadora, ela dispensou o Uber, chegou, o moço entendeu que nós estávamos numa situação meio de emergência e ela foi, subiu, colocou o jaleco de novo, subiu lá e eu falei para ela, eu não fiz preparo, eu vou ficar de suporte para você aqui, você vai fazer oração, né? Expliquei o caso. E nós fomos fazer oração. A filha, quando nós estávamos fazendo oração, ela parou de chorar. Ela parou e ficou olhando para nós assim, acompanhando e seguindo todos os passos que a gente estava fazendo da oração. E foi uma oração muito bonita, envolvente, é uma oração assim de consolo, de conforto para aquela pessoa, para aquela filha que estava ali desesperada naquele momento. Fizemos a oração, saímos, a coordenadora foi embora, eu agradeci muito, porque foi um momento muito especial, de necessidade. E daí eu fui para o quarto lá com meu marido e deixei a porta aberta. De repente essa moça passa, eu nem sabia o nome dela, ela passa e olha, me vê, vem, me abraça e agradeceu muito a oração. E daí eu falei, a gente, né? Mas daí eu sentei, eu fiz ela sentar comigo ali e falei para ela assim, quantos dias você está aqui? 10 dias. Eu falei, posso dar uma sugestão para você? Você vai descansar hoje na sua casa. Você vai pedir para alguém da família vir, porque você está aqui há 10 dias, você vai descansar um pouco. E ela, na hora ali, estava com o celular, ela já ligou para o irmão falou, não, você vai descansar, eu vou até aí no hospital. E o irmão foi, e eu fui embora, porque daí eu não dormia lá, certo? E daí eu me perdi. Não, daí ela pegou e falou assim para mim, eu gostaria do seu contato, porque eu quero entrar em contato com você, eu quero conversar com você. Eu falei, pois não, passei o contato para ela, eu fui embora, ela também foi, o irmão veio, e eu fui embora para casa. Quando foi 2 horas da manhã, 2h30, toca meu telefone, era ela. Meu pai faleceu.
A hora, gente, a hora que eu fui lá fazer oração, eu percebi o movimento. Só que a gente tem que saber o que fala, como fala e aonde fala. E eu percebi e eu imaginava já esse desencarne de madrugada. E ela agradeceu muito, disse que quer tomar um café comigo, que ela quer conversar comigo. Daí que eu descobri que o nome dela é Cissa. E o pai dela faleceu. E ela falou assim, não, eu estou melhor, eu estou entendendo aquilo que vocês falaram. E eu estou assim mais calma, mais em paz. Então veja a importância que o nosso trabalho da capelania tem. A gente leva conforto, leva amor para os pacientes e para os familiares também. Às vezes, os familiares precisam mais do que os pacientes. A situação é tão assim delicada, se a gente não tiver um preparo, se a gente não souber conduzir, a gente se perde. Por isso que a gente tem todo esse preparo para ser um capelão. Tem gente que fala assim, mas é voluntário, não precisa tudo isso. Precisa sim. Porque os desafios do atendimento são grandes. E você tem que estar preparado quando você bate na porta de um quarto, você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. Que espécie de atendimento vai ser aquele lá? Nossa, 10 minutos já. Eu vou indo para frente, depois eu volto no professor Ateus se der tempo, tá? Requisitos para ser um voluntário capelão. Ter, como o doutor Alexandre falou, ter os cursos completos, básico, educação mediúnica ou COEM e cursos de passes. Esses são os requisitos principais para ser um capelão. Passos para ser um voluntário capelão. Preencher todos os dados solicitados com letras legíveis. Vocês receberam uma ficha, não receberam na inscrição? Sim. Essa ficha aqui. Preencher principalmente o nome, telefone e e-mail legível. Se achar que a letra não está tão legível, faz com letra de forma, porque assim facilita para a gente entrar em contato depois, certo? E no final do evento, os nossos capelães vão recolher as inscrições. Quem não desejar participar, apenas entrega a ficha não preenchida ao final do evento. Entrega para o capelão. Quem quiser participar das vibrações online, que acontecem todas as segundas-feiras, com o horário de início às 18h45 e término às 19h40. Favor preencher a solicitação da ficha e colocar aqui em cima, nessa parte aqui de cima, vibrações, para a gente saber que vocês... E sabe o que está acontecendo nas vibrações? Está uma delícia esse grupo, uma delícia, porque você faz as vibrações para o universo, para todos os hospitais, para todos aqueles que precisam. Deixam o nome lá e a gente faz toda segunda-feira. Ergue a mão quem é da vibração aqui, que está aqui. Certo? Parabéns à turma da vibração que nos ajuda muito, muito, muito. E daí tem gente que agora, fazendo vibração, já resolveu fazer o curso porque se interessa em ser capelão. Então é muito bom isso, né? Muito bom para a gente. Nos extras aqui, lá no preenchimento da ficha, esse aqui é o primeiro que nós vamos estar olhando, a ficha. Depois da ficha tem a entrevista individual para a gente saber, como o doutor Alexandre falou, a condição do capelão, né? E depois nós temos, assim que forem corresponder com a expectativa e com o que a gente necessita, que nós necessitamos,
nós chamamos para o curso teórico e curso prático, que é presencial também, que a gente realiza lá no Aprendiz do Evangelho, certo? Então, depois que tornou capelão, nós também temos o grupo de estudo às quartas-feiras online, das 19h45 às 21h30. E nós temos também uma reunião mensal dos capelães, da AME dos capelães, que ocorre somente uma quarta-feira no mês, no Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, certo? Então, esse extra aí é depois que se tornou capelão. O que é primordial ao voluntário capelão? Ter comprometimento, responsabilidade, assiduidade e respeito. Isso porque a espiritualidade prepara o ambiente para a realização dos trabalhos dos hospitais, e os nossos irmãos em sofrimento precisam da nossa presença para receberem as orações, o conforto e o amor incondicional. Vocês não têm noção, tem um paciente que não tem família lá, que não tem família, não tem visita. A visita deles somos nós, certo? Então veja o quanto é importante o nosso trabalho de conforto, de amor mesmo, aquele amor do coração, que a gente faz com muita alegria tudo isso. Atenção, quando chamado ao trabalho do amor fraterno bater a sua porta, abra. Não é por um acaso que vocês estão aqui hoje, certo? Vocês atenderam ao bateu na sua porta e você sentiu essa necessidade de estar aqui hoje para poder estar também sendo um capelão. 5 minutos. Quando o chamado ao trabalho do amor fraterno bater a sua porta, abra, porque essa será a grande oportunidade da sua doação de boas vibrações e amor aos irmãos necessitados. Olha, eu posso falar para vocês que esse trabalho de voluntário da capelania foi o maior e melhor trabalho que eu fiz até hoje. Sabe por quê? Eu saí da minha zona de conforto e fui até o leito lá daquele irmão que está sofrendo, porque ele não pode vir até mim. Eu saí da minha zona de conforto e fui até lá. E é o que faz todos os capelães. E vocês não imaginam o quanto isso faz a diferença na vida dos nossos irmãos doentes. Então, gente, é um trabalho sério. Ele é voluntário, mas é um trabalho sério, de comprometimento, assiduidade, tudo aquilo que o paciente precisa de nós. E nós, pense bem nesse chamado. Presta atenção que momento que bateu na sua porta. Porque eu acho que Jesus, nos seus ensinamentos, ele ajudava a todos, né? Não queria saber a raça, a religião, não queria saber nada. Ele apenas ajudava. E é isso que o capelão faz. Ele ajuda, mas ajuda com base, ajuda com estudo. E a gente faz tudo isso com a maior alegria e o melhor prazer. E depois, olha o detalhe importante, a gente fica uma família. Um torce pelo outro, um ajuda o outro. Não existe aquele negócio, esse aqui é um grupo, esse aqui é outro. Não, é todo mundo junto. Nós estamos na Unimed de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De segunda, quarta e sexta à tarde, de terça e quinta à noite, para aqueles que trabalham e não podem ir à tarde. Na Santa Casa, nós estamos de terça-feira à tarde. Eles fazem na hemodiálise e no SECAM, precisa muito de capelão. E sexta-feira à noite na Santa Casa e sábado à tarde também, de atendimento. E no regional nós fazemos de segunda de manhã à tarde e quinta-feira à noite, para aqueles que não podem fazer à tarde. Então, gente, aqui, essa foto... Aquela primeira, vocês lembram como era aquela primeira foto? Ele estava fazendo o quê? Chamando.
chamando vocês. Porque ele usou as mãos para identificar aonde está precisando de ajuda. Então isso, e aqui ele segura a nossa mão para dar força para a gente estar atuando no nosso trabalho, e nós fazemos isso para os pacientes. Então veja um pouquinho como que é uma sequência de atendimento, uma sequência de amor. E quando tiver dúvida, gente, que cansado, tudo, lembra nos ensinamentos de Jesus, que ele não tinha canseira, né, gente? Ele caminhava, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha nada, e ele fazia todo o trabalho dele, acudindo a todas as pessoas que precisavam. Então, aqui nós estamos esperando aqueles que estão com o coração aberto, querendo trabalhar para o bem do próximo. Muito obrigado pela atenção. Desculpa, ficou uma só. Na próxima. Não, você vai ter que contar. Conta. Ela até guardou já. A gente já pediu para ela guardar. É do professor ateu. Nós estávamos, porque quando eu comecei, eu não tinha quem orientasse, a turma nossa não tinha, né, Alexandre? Que orienta. A gente foi errando e acertando, e consertando, até chegar agora, aprimorar para a capelania de agora, mas não para aí, viu? O ano que vem tem mais aprimoramento, todo ano. E nós estávamos mais ou menos na metade do trabalho. E nós entramos, batemos na porta, entramos, e era um senhor, meio sisudo, deitado, falou assim, nós oferecemos, ele falou assim, não, eu sou ateu, pode ir, não quero nada disso para mim. Obrigado, agradecemos e fomos embora. Quando chegou a outra turma, eu trabalhava de quarta-feira. Quando chegou a turma de quinta-feira, de sexta, falou assim, mas a gente vai continuar oferecendo? Ele já falou não. Eu falei, então, o não você já tem, o sim ainda não. Então nós vamos atrás do sim. Quando chegou no outro dia, foram lá fazer a visita, nós somos a capelania espírita. Pode ir embora. Olha, eu já falei que eu não quero, gente. O que vocês estão fazendo aqui? Na sexta-feira, do mesmo jeito. Os capelães falaram assim, você acha que vale a pena a gente ficar tentando isso? Eu falei, aí que vale. Aí que está o segredo da chave, da virada da chave. E nós fomos indo, gente. Fomos indo. Quando a gente chegava, ele só fazia assim, ó. Nem falava mais com a gente. Mas a gente não desistiu, não. Não desistiu dele. Nós continuamos. Um dia ele chegou, acho que ele já estava cheio da gente ir lá. Pela persistência. Daí foi oferecido, ele falou assim, ó, quer saber de uma coisa? Faça, pelo amor de Deus, faça. Assim acaba esse negócio que vem todo dia, vem toda hora. Pelo menos vocês já fazem e não voltam mais. Nós fizemos tudo do jeito mesmo, sabe? Assim, acolhedor, amoroso. Eu acho que ele foi tocado. Quando nós terminamos, ele falou assim, mas é isso que vocês fazem? Eu falei, pronto, ele não gostou. Eu falei, é isso que a gente faz. Ele falou assim, eu achava que era outra coisa, eu nem sabia que era isso. Vamos combinar o seguinte, pode falar para todo dia vir. Eu vou aceitar todos os dias. E olhe um pouquinho a virada de chave, gente. Quando ele saiu de alta, ele pediu o atendimento domiciliar que nós temos também. Nós fomos na casa dele, porque ele gostou muito do acolhimento e do amor que a gente deixou. Deixa eu ir embora, que ó, fim já. Tá, gente? Muito obrigado, viu? Amei estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz. Deus abençoe também. Nós temos que colocar o tempo, gente, porque senão a gente se perde. Então, Mari, muito obrigada. Foi excelente a apresentação. Ela
conseguiu sintetizar em poucas palavras o nosso trabalho nos hospitais. Muito obrigada, Mari, de novo. Agora nós não teremos intervalo, nós daremos sequência com a nossa outra capelã também, nossa amiga Ederli. Eu não vou fazer a apresentação dela, porque ela mesma fará para nós. Então ela vai falar onde ela trabalha, o que ela fazia na carreira profissional, mas eu gostaria de receber aqui a nossa amiga Ederli Raitano. Seja bem-vinda, Ederli. Obrigada. Eu já chego com isso, porque eu não sou assim muito conectada, tenho inteligência artificial, tenho, mas eu adoro o cheiro de livros, eu adoro mexer nas páginas, eu adoro grifar e colocar os meus clips, os meus recadinhos. Isso para mim é encantador. O meu nome é Ederli Fátima Raitano, eu sou uma aprendiz, tá bom? Então, eu vou colocar aqui todos esses meus amiguinhos. Eu vou tirar esse daqui, que eu vou usar esse daqui, tá bom? E esse óculos? É meu, pode ver. Por favor, não perdi. Não, porque eu sou meio espalhafatosa, posso até derrubar. Eu não posso estar fazendo isso. Põe o microfone primeiro. Sim, mas eu vou me organizar aqui. Boa tarde a todos. Eu preciso de um minuto de silêncio. Eu preciso escutar o meu coração a cantar, porque é um momento de extrema alegria estar aqui nessa tarde de hoje. Tem vários assuntos que me encantam tremendamente, por isso que eu preciso do meu tempo chamado Sandra, para ela me segurar. Quando eu começo a falar desse nosso Mestre Jesus, eu não consigo parar de falar da sua grandiosidade, que Ele é o nosso guia, o nosso mestre e o nosso médico maior. E capelania hospitalar espírita, como ela me encanta, como ela é inspiradora. Mas o André Luiz, no seu capítulo 45 do livro Nosso Lar, ele me acalmou bastante, porque eu sou uma leitora, amo leituras, amo relatos, adoro ouvir histórias, sentada numa mesa, com café e um ouvido atento. Mas o André Luiz, ele nos apresenta no capítulo 45 do Nosso Lar, o campo da música. E lá ele descreve com uma questão lindíssima. E lá no campo invisível nós também temos música, dança, coreto, orquestra, tem até rock. Então, dependendo do estágio que o espírito está, nós podemos escolher no campo da música onde nós vamos habitar. Tenho certeza que nós vamos ter esse encontro também no campo da música. E seu amigo Líasis, ele assevera que o universo está cheio de beleza e sublimidade. Então, nessa tarde de hoje, eu sou privilegiada, porque a mim foi destinado o campo da música, da poesia e da capelania. Então, isso enche a minha alma. E se vocês observaram o cartaz do nosso encontro de hoje, tem uma palavra que ele transita em todos os temas aqui apresentados, a começar pelo título: Capelania Hospitalar, Amor em Movimento. Primeira palestra, Capelania nos Hospitais, Amor e Ciência juntos. Para encerrar, Capelania, a voz do coração. E vocês estão vendo aqui, nós da capelania, nós estamos usando esse jaleco. Esse jaleco também é um sinônimo de amor.
Ele é uma capa, como a história nos diz, que os soldados eles usavam na guerra para proteger das intempéries. E esse nosso, como eu chamo, né, nós chamamos de manto sagrado, também ele é um manto de proteção ao sofrimento e às dores dos nossos irmãos. Porque quando adentramos nos hospitais, nós também denominamos os solos sagrados. E cada irmão, nós também temos a consciência de saber que cada um já habita, tem dentro de si a centelha de luz, porque o nosso Criador, na sua generosidade infinita, nos deu uma centelha de luz. E ali, caminhando, nós conseguimos enxergar, não a religião dos nossos irmãos e nem a espiritualidade, nós conseguimos ali enxergar o sagrado de cada um e respeitar o sagrado de cada um. E esse jaleco aqui também nos abre muitas portas. Ao adentrar nesses 3 hospitais aqui citados, ele já entra com respeito, ele já é respeitado e as portas já são abertas. Desde ali, da área externa até a recepção, porque a gente já entra na recepção desejando a paz e a força por todos que ali estão. E a mim hoje foi incumbida a questão de estar falando também que eu tinha que fazer alguns relatos, mas os relatos são tantos, as histórias, as narrativas são tantas. Aqui existem vários autores falando de vários relatos reais, porque não somos só nós que somos capelães. Nós já temos vários capelães de diversas crenças religiosas. E o nosso primeiro e grande capelão, Jesus, e os seus discípulos, Paulo, Pedro, Maria de Magdala, entre tantos outros, que vieram nos ensinar a ter nossa mansidade, o nosso amor e o nosso acolhimento, independente em que espaço físico em que nós habitamos. E segundo, que é o livro maior, e ele é insubstituível, é esse Evangelho, que é o nosso receituário para que possamos ter os nossos passos firmes, para que a gente possa estar dentro dos hospitais, exercendo a nossa tarefa com os princípios aqui colocado por nosso querido Mestre Jesus, que é o que tem na parábola do semeador. Saíram, né, e foram semear, e depende da terra de cada um se essa semente vai prosperar ou não, porque depende da evolução de cada um. Então, entre tantas outras coisas, eu não posso deixar de falar sobre a voz do coração. Que essa voz do coração toque o coração de cada um. Como que ele nasceu? Somos simples instrumentos da espiritualidade. Aqui não existe nem o maior e nem o menor. Somos todos iguais. O meu nome está na capa desse livro por uma questão de necessidade de editora, porque esse livro é escrito a vários capelães, que começou com as narrativas dos capelães, e que 6 pessoas muito heróicos se arriscaram de fazer o papel de escritores. E anterior a ser organizadora dessas narrativas, tinha uma pessoa que estava incumbida para fazer essa tarefa. Mas essa pessoa não conseguiu dar a continuidade, e depois eu tive a imensa felicidade de ser convidada para organizar essas narrativas. Meu coração saltitou, alegrou-se, grande festa. Me apaixonei, e as narrativas chegavam e eu conseguia ali, junto com os meus irmãos do plano invisível, ver
os Machado de Assis, com suas escritas corretas, Clarice Lispector, todas as autoras, e tinha aquele autor bastante humorado para escrever as suas narrativas. Quando chegava ali as narrativas, tinha Cecília Meirelles, Aura Edel, e o Machado de Assis, eu não precisava estar fazendo uma correção ortográfica sequer nos textos. E esses textos foram assim muito bem pensados, são textos reais, são narrativas verdadeiras, que nós só não colocamos os nomes dos pacientes, porque é uma questão também de proteção, e colocamos na voz de 2 capelães, porque é a voz de todos os capelães. Porque esse livro é a voz de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores estão aqui. Inclusive, na dedicatória, é dedicado a todos os capelães de todos os credos religiosos. E pensando nele, as escritas que vocês estão vendo, que esse livro é dedicado a todos os capelães de todas as religiões, ele começa mais ou menos assim, não vou ler nem um texto, porque vocês vão adquirir, e vocês vão se encantar, e vocês vão presentear com essa obra, porque vale muito a pena. E lembrando a parábola do semeador, imagine só, Jesus, né, com essa mansidão, com esse amor, essa amorosidade, sentando perto do mar. E perto do mar, ali juntou aquela multidão. E ele foi ao barco. E ele sempre falava por parábolas, muitas coisas. E nessa parábola do semeador, começa mais ou menos assim. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comer. Aí ele vai, né? Que daí vieram dos lugares pedregosos, os espinheiros, e daí caiu numa terra boa e deu frutos. Porque nós somos esses diferentes solos humanos. Então, pensando nisso, para abrir o livro foi que os capelães saíram de casa, passaram a escutar, passaram a ver, passaram a sentir e aprenderam a acolher e a amar, porque a capelania nos ensina isso. Não somos nós que levamos o conforto àquele que está em sofrimento, porque aquele que está em sofrimento não é aquele que está no leito, porque o indivíduo nunca adoece sozinho. A família adoece junto, os amigos adoecem juntos. Então, quem aprende mais? A quem aprende mais somos nós, capelães. E nós temos que ter a consciência de uma coisa, que eu aprendi durante esses 10 anos que eu estou percorrendo, trilhando esse caminho. Nós temos que ter a consciência que nós devemos ser como uma chuva calma, uma chuva suave, uma chuva que você vai estar molhando, regando e que venha florescer como o ateu, que ali você regando como todo dia. Quando houver uma rejeição das nossas visitas, para nós não abalarmos, para a gente não chegar como uma tempestade, questionando por que não, por conta disso ou por conta disso, porque tempestade, raios, trovões, chuva forte, destrói. Então, o que a gente tem que estar fazendo? Construindo gradativamente. E esse livro aqui, ele nos ensina muito. Por quê? Porque ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, nada seria isso. Então, cada página, antes de começar as narrativas, foi pensada numa epígrafe. Foi pensado numa figura. Foi pensado numa epígrafe.
E foi dividido também, pensando depois, que nós somos grupos, que temos grupos de trabalho de segunda a sábado. E essas leituras, né, essas narrativas, também elas são colocadas, distribuídas de segunda a sábado. Então começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas domingo para? Lógico que não parou, porque o doente, ele fica doente todos os dias da semana. E não tem um minuto que ele, né, venha a ter paz, mesmo não tendo as nossas visitas. Vou estar passando uma questão que aconteceu numa das visitas. A Adélia Prado veio na minha mente um poema dela. Que esse poema de Adélia Prado diz o seguinte: Deus, me passa o pontilhão, a Bel no colo, no colo. Você fecha os olhos e quando abro, passou, não doeu nada. E a Adélia Prado esteve comigo porque nós fomos fazer uma visita num hospital, e chegando lá o grupo dos capelantes, a enfermeira, a chefe, já foi nos procurar para fazer o atendimento no quarto, e a pessoa já estava no seu desencarnando, estava no leito com todos os seus familiares. Nós fomos lá e nós fizemos a prece, fizemos a oração, os familiares ali no choro, naquele adeus. O que me remeteu foi a Adélia Prado, que nessa oração, fechando os olhos, nitidamente eu senti esse ser, esse corpo em meus braços. E nesses meus braços, eu tive a nítida sensação que eu entreguei esse corpo a alguém que estava na margem de lá. E nessa margem de lá, foi tranquilo, foi suave. Foi esse movimento tão nítido, tão intenso e tão verdadeiro, que essa passagem foi tão tranquila, tão suave, no meio de uma prece. Apesar do choro da família, existia uma beleza singular, que eu precisei sair do quarto e restabelecer, precisamos sair do quarto, restabelecer nossas energias para estar voltando. Então, a doutora Cristina Puchaski, que estará no Mednesp também agora em junho, e esse livro também estará lá, também tem a possibilidade de ser autografado pelo doutor Alexandre, pela Marilene, pela doutora Fátima, que estarão lá também nos representando, a Sandra, a Luciane também estarão lá, entre outros tantos, poderá também ser adquirido lá. E a doutora Cristina Puchaski, que ela é uma líder internacional no movimento para integrar a espiritualidade aos cuidados de saúde, também estará lá. Então vale muito a pena ouvir ela, só que precisa ter tradução, porque as entrevistas que a gente vê é tudo na língua inglesa, no idioma inglês. E eu pensando, ouvindo ela, o que eu entendi o que é ser capelão? Ser capelão é quando nós reconhecemos que temos um chamado para servir e que é necessário manter esse chamado vivo dentro das nossas próprias vidas. E para alcançar isso, nós temos que nos esforçar todos os dias. Assim, quem sabe, conseguiríamos manter esse chamado, porque manter esse chamado não é fácil, é desafiador. Ser capelão é um trabalho desafiador. Por quê? Porque a gente tem que estar também trabalhando a nossa reforma íntima. E trabalhar com a nossa reforma íntima, ela é extremamente desafiadora. E continua. Para isso, também é realmente importante trabalharmos em equipe. E que cada um realize o seu trabalho com a integridade e a autenticidade.
para a nossa tarefa, o que é fundamental, como nós já falamos e estou reforçando, uma escuta ativa, uma necessidade em ouvir os pacientes e os familiares em suas histórias, nas suas experiências, e ser capaz de entender e respeitar cada um a sua maneira de lidar com aquele sofrimento. E como cada um são capazes de sobreviver e encarar aquilo que estão vivendo, como um ato de coragem. Pense bem, da gente estar hospitalizado, da gente estar lá na nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. Muitas vezes, nessa hospitalização, precisamos usar nossas fraldas, precisamos muitas vezes estar babando, mas precisamos nos apresentar ao outro diante dessa nossa fragilidade. E isso tudo é um ato de coragem. Então nós devemos respeitar cada um, porque nós sabemos que o sofrimento, ela não é só uma dor física, ela é uma dor emocional, porque a gente tem que estar entendendo porque nós estamos passando por aquilo. É uma dor social, porque muitas vezes eu estou alimentando uma família, eu estou ali sem poder estar levando dinheiro para casa. Há uma dor também familiar, porque os familiares sofrem conosco. E também a gente fica nessa questão dessa fragilidade espiritual, e nós somos um ser integral. Então, por favor, quando olhar um paciente, nunca esquecer que ele tem nome, ele tem uma história, e ele tem uma família, ele tem laços. Ele não é um câncer, ele não é um pulmão adormecido, doente, em cima de um leito. Ele é um ser integral. Nós temos que estar vendo ele com esse ser como um todo. E o sagrado é inegociável. E lembrando que, quando a gente está desencarnando, os últimos 2 sentidos que se desligam é a audição e o tato. Quando a gente estiver no leito que alguém está desencarnando, segura na mão e dê notícias. Não faça perguntas. O que é dar notícias? A gente vai cuidar da mãe. A gente vai cuidar do pai. Pode partir. Muito obrigada por tudo aquilo que você me ensinou e me fez ser aquilo que eu sou. Me perdoe. Pode ir em paz. Aqui nós vamos dar conta. Porque vai estar mesmo, teoricamente, inconsciente, mas ali espiritualmente, a audição e o tato. Então, no tato e na beira da morte vamos estar tendo essa compaixão. E o que é a compaixão? É quando o amor encontra o sofrimento. Aí o amor encontrou o sofrimento, encontramos a compaixão. Então, convido a todos a vir fazer parte da nossa família, ser um capelão, porque aí, inevitavelmente, nós nos transformamos um pouquinho numa pessoa um pouquinho melhor. Um pouquinho, porque temos muito que aprender. E são muitas histórias que o meu tempo acabou, eu vou estar respeitando esse meu tempo, e meu coração hoje está em festa. A minha narrativa, eu sou Ederli, uma aprendiz sempre. Então, muito obrigada. Muito obrigada por todas as colocações. Para nós, capelães, é muito fácil a gente falar para vocês, né? Venham fazer parte, né? Eu estou na capelania há 1 ano e pouquinho, 1 ano e algum tempo, e eu falo para vocês que é um trabalho transformador de verdade. Então, venham mesmo fazer parte, que é muito bom. Dando continuidade aos trabalhos, vamos às perguntas dessa segunda etapa. Quem tem algumas perguntas, as meninas das pranchetas, por favor, levantem a mão, que as nossas amigas capelãs estarão levando as pranchetas para quem está aqui pessoalmente. E se nós tivermos perguntas online, vocês me passam aqui também, por favor. Perguntas? Já tem gente escrevendo, então eu vou aguardar.
temos perguntas? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Estamos certos? Tudo bem? Perguntas aí no fundo? Então tá bom, meninas. Não temos perguntas online também? Também são duas professoras, duas Sim. diretoras. Sim. Mas nós agradecemos a participação delas e nós vamos estar fazendo agora o sorteio do livro. Temos perguntas? O sorteio vai ser primeiro e a prece depois. Então, por favor. Eu gostaria de saber, vocês apresentaram, a Marilene apresentou algumas dificuldades e a Edeli, solo sagrado, né? Entre dificuldades e o solo sagrado, o que as motiva a ir ao hospital todas as semanas, nos dias que vocês frequentam? Sem sombra de dúvida, esse solo sagrado, porque nós sabemos que mesmo no plano espiritual existe toda uma questão de hierarquia, de regras, de conhecimento que a gente precisa estudar, a gente precisa se empenhar, a gente precisa se aprimorar sempre. Isso é inevitável em qualquer trabalho, para a gente ficar cada vez mais capacitada. Mas o que motiva é o olhar. Essa questão que ali é nítido, que eu não sou da ciência, que sou essa questão emoção, coração, ali é claro o quanto que a prece, a oração melhora. Para exemplificar, nós estávamos acompanhando várias visitas um jovem que teve um acidente e teve uma amputação. E ele estava assim extremamente revoltado e a família também extremamente revoltada. E começamos a fazer as visitas semanalmente. Só que a espiritualidade, ai que maravilha! A cada vez que a gente faz a visita, abrindo o livro de mensagem, as mensagens fantásticas, própria lá. E aquilo foi na primeira visita, depois na segunda visita, umas mensagens edificantes maravilhosas, a terceira visita, a quarta visita, que acho que agora recebeu alta, e ele entendeu, e essa pessoa já disse, eu sei o que vou fazer, porque com essa condição, ele falou assim, já entendi qual é a minha missão, eu vou estar colaborando com as pessoas que estão com o mesmo problema do que eu. Então, ele está buscando, através da ciência, técnicas para colocar a prótese para continuar a sua atividade que ele desempenhava antes desse acidente. E outra coisa maravilhosa também, que isso eu preciso falar, que tem os nossos capelães, que saindo do trabalho foi num trabalho mediúnico. E nesse trabalho mediúnico teve uma mensagem, não através desse capelão, que faz parte desse grupo, mas foi a mensagem de outro médium que estava lá, que recebeu a seguinte mensagem: continuem esse trabalho, vocês não sabem a grandiosidade que é. E essa daí também, esse capelão, levou também os irmãozinhos sofredores que estavam lá para o trabalho, para aliviar a dor. E aí a coisa mais incrível de tudo, é isso que eu falo para vocês da espiritualidade, o quanto que ela vem. Ela teve um desdobramento à noite, essa pessoa, junto com a mentora. Nesse desdobramento, essa capelã, a mentora disse: olha, eu trouxe você aqui no hospital do plano invisível para vocês verem, para você ver e também anunciar o que vocês fazem nos hospitais com essas visitas.
levou ela no hospital através do desdobramento, no hospital do plano invisível. A mentora disse o seguinte: está vendo esse corpo aqui? Fisicamente você está vendo alguma coisa? Não. E a mentora foi ali com uma luz que saía de suas mãos, tipo, ergueu uma capa. Está vendo essa ferida? São essas feridas que vocês não veem, que vocês estão trabalhando, que vocês estão analisando essa dor. Por quê? Porque nós, espíritas, nós entendemos, né, do nosso processo físico, espiritual e espiritual. Nós estamos trabalhando também com o aspecto perispiritual. E a espiritualidade, ela está tão presente e nós temos a certeza absoluta, que é isso que a gente fala para os nossos visitados. Tenha certeza, Jesus nunca solta da sua mão. E a coisa mais incrível que existe, o J. Seixas, que existe, que os médicos, os enfermeiros e funcionários pedem também a nossa visita. Ou isso eu não podia sair sem falar desses dois exemplos. Sobrou alguma coisa para mim, gente? Não, veio alguma pergunta? Não? Tem mais perguntas. Agora a Maria posso. Você vai complementar. A primeira? Vai fazer outra? Ele vai fazer outra. Você pode fazer. O trabalho, fale de novo a pergunta que passou. O que leva você ao hospital continuar as visitas, dentro das dificuldades e dentro desse solo sagrado? O que me leva é quando eu termino a visita, eu olho para mim e pergunto para mim: você está reclamando do quê? Porque a gente vê no hospital as dificuldades que os pacientes encontram na dor, no sofrimento, e eles desanimam, não comem, não andam, então fica difícil para eles também. Então, o que eu cheguei a uma conclusão assim: eu sou muito feliz, eu sou saudável, eu tenho tudo de bom na minha família, eu tenho amigos maravilhosos, e eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Eu não preciso de muito, eu preciso de pouco, mas eu sou realizada. Então, o que ensina pra gente? Que a gente reclama à toa, que a gente uma dorzinha no pé fala: nossa, vou internar, porque já estou ruim, a unha está inflamada. Então, gente, nós somos capazes de ajudar o outro. Nós temos força, saúde, esperança. Então isso aí é muito importante para que a gente possa trabalhar e se tornar, como foi falado aqui hoje, uma pessoa melhor. Uma pessoa que sabe reconhecer as suas falhas, os seus defeitos e procura estar aprimorando para poder estar participando da evolução espiritual. Então é isso que eu falo para vocês, é um trabalho de muita gratidão, mas muita mesmo. Vocês experimentem, daí depois vocês falam para a gente. Tem duas perguntas, fiquem à vontade quem quiser responder uma ou outra, mas existe um pensamento que o plano espiritual ele não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Muitos que estão aqui, muitas vezes vão pensar: poxa, eu não tenho essa capacidade, não estou preparado para esse trabalho, ele é muito legal, parece muito bonito, quem sabe no futuro. Essa é a primeira. A segunda, alguns podem ver: puxa, a Marilene falou, Hospital Unimed, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Santa Casa, Hospital Regional, já está bem servido as cidades, os hospitais. Existe a necessidade de mais voluntários? Existe
estamos assim, eu com o doutor Alexandre, a gente já foi no Hospital dos Plantadores de Cana, porque a gente quer estar também entrando nesse hospital. Encontramos algumas dificuldades, mas não desanimamos, de jeito nenhum. E nós procuramos estar sempre abrindo o coração, abrindo braços para acolher novos capelães. Porque, olha, quando eu comecei, não tinha ninguém para ensinar nós. Não tinha, a gente ia errando. Não deu certo, vamos mudar. Mas hoje a gente colabora. A minha função é essa, é colaborar, ouvir os capelães e procurar estar ajudando na medida do possível e naquilo que eu puder também. Então, eu acho assim, esse trabalho é um trabalho tão edificante que vocês não têm noção, não que a gente faça isso para querer recompensa, nada. Ela chega. Daí chega, você fala assim, nossa, mas não entendi direito isso aí. Mas pode ver que a gente abre caminhos para a gente poder estar evoluindo também. Não sei se eu respondi. Completando aqui, a nossa equipe também dos hospitais, nós precisamos de mais trabalhadores, porque quanto mais trabalhadores tivermos, mais alas nós podemos atender, porque os hospitais são hospitais que necessitam de nossas visitas. Quanto a essa questão, não estou preparada, foi essa a minha primeira impressão quando eu fui à palestra. Eu vi esse jaleco, eu vi todo esse glamour, eu falei assim, nossa, eu não sou capaz disso, que eu preciso estar afinadíssima, eu preciso estar com a minha reforma íntima em dia. Mas aí o meu mentor falou assim, faz inscrição, fiz inscrição. E passei por todos esses processos. E estou nisso há 10 anos. Todos nós somos capazes, tendo o amor e fazer movimentar esse amor. A teoria nós aprendemos, porque nós somos capazes. Leiam o capítulo 9 de Evolução em 2 mundos, o primeiro parágrafo apenas. E esse capítulo 9, aí vê, né, e demais, fizeram um livrão desse tamanho. Então, é isso, porque nós temos que muito, e tem aqui todo o auxílio. Ame Piracicaba, doutora Fátima, doutor Alexandre, doutor Máximo, Marilene como coordenadora geral, os nossos amigos capelães passando todas as nossas experiências. Quarta-feira tem um grupo de estudo tremendo, nós estamos estudando as obras de André Luiz. Terminamos Nosso Lar, agora Os Mensageiros. Então, e temos também outros livros técnicos que a gente estuda. É só ter vontade. Eu tenho vontade, então nós somos capazes. Meninas, muito obrigada pelas respostas, obrigada pela apresentação. Agora nós vamos fazer o sorteio antes da prece final e depois nós temos o prof agora na confraternização no final. Eu vou estar fazendo o sorteio, então vocês têm as mensaginhas com os números. Nossa colega Heloísa vai pegar para mim o livro, ela vai abrir uma página e a gente vai pegar os 2 primeiros números para poder ver quem é o ganhador. Marilene, é um livro ou 2 livros? Um livro. Número 65. 65. Alguém presente? Vamos para o próximo. Número 21. Muito bem. Por favor. Como é seu nome? Edson. Muito obrigada, Edson. Depois, se quiser autógrafos, os autores estão aqui. Agradecemos muito pela presença de todos, novamente. Agora nós vamos fazer a prece inicial. Eu vou chamar a doutora Fátima Boile. A prece final, verdade. Isso. A doutora Fátima vai fazer aqui pra gente. Prece
estamos nos harmonizando, amando. Nesse momento vamos agradecendo com muito amor em nosso coração a oportunidade que tivemos na tarde de hoje de refletir sobre esse lindo trabalho da Capelania Hospitalar Espírita. Trabalho este de amor ao próximo, que leva esperança aos nossos irmãos que estão diante do enfrentamento da dor, da fragilidade, e que faz a sua reconexão com Deus. E por extensão leva também consolo e conforto a seus familiares. Agradecemos a espiritualidade que nos iluminou e que nos auxiliou na compreensão de tudo isso. Agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, especialmente ao diretor espiritual desta casa que nos acolhe, ao mentor da AME, ao mentor da Capelania. E assim vamos nos despedindo, pedindo aos nossos anjos guardiães que nos acompanhem em segurança no retorno a nossos lares. E agradecidos dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente.